Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado à presença de todos, né? Mais uma noite de palestras, mais uma noite que a gente vai ouvir algum ensinamento. E hoje o nosso ensinador, nosso palestrante, o nosso amigo Emanuel Bonazza, do Centro Espírita Consolador Prometido de Sara, ele vai nos falar de Bem-aventurados os aflitos. Depois da palestra, nós temos a irradiação da Elisângela, né? Então, eu vou dar início com uma leitura do Evangelho, para depois a gente escutar os ensinamentos, né? Através do Emanuel. O maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este. Amarei vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Caridade e humildade, tal é, pois o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Esse princípio está formulado em termos precisos nessas palavras. Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre essa interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta, eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo, se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima. Fora da caridade, não há salvação. Então, com a graça de Deus misericordioso, com o auxílio de nosso irmão maior Jesus Cristo, através dos mentores de nossa casa, Ninho de Amor e de Luz, de nossos mentores individuais, agradecemos a oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui para escutar e aprender sobre essa doutrina que tanto nos faz caminhar em busca de nossa evolução espiritual. Com gratidão em nossos corações, eu vou passar a palavra, então, ao nosso irmão Emanuel Bonazza. Fique à vontade, a casa é sua. Tá certo. Muito obrigado pelo convite. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Kardec, ao analisar essa fala de Jesus, ele inicia com uma conclusão bastante simples. Abre aspas. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Fecha aspas. Só na vida futura efetivam-se as compensações prometidas por Jesus. Apesar de ser uma conclusão simples, ela é necessária, ela é indispensável. Kardec nos diz o óbvio, porque o óbvio precisa ser dito. Porque a gente leva a nossa vida de uma forma oposta que a gente levaria se a gente concordasse inteiramente com essa premissa. Sim, a humanidade ela está aflita, sofre de padecimentos atrozes, sofre pela perda de entes queridos, sofre de fome, perseguida,
sofre de doença, a humanidade é injustiçada, sofre de depressão, não tem o sono tranquilo, não tem mais razão para viver. Mas vocês entendem as palavras de Cristo? Vocês que choram, vocês é que são bem-aventurados. Compreendem a promessa de Jesus? Vocês serão consolados. A dor, ela vai passar. Só que não há uma consolação verdadeira se a gente ainda carrega dentro da gente essa pergunta: por que é que eu sofro tanto? E esse tema encontra-se presente principalmente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, ao analisar as causas das aflições, ele nos diz que elas têm duas origens bem distintas. Uma das origens das nossas aflições é a vida atual. Se a gente olhar com atenção, a gente vai perceber que muitos dos nossos sofrimentos são consequência natural do nosso caráter e de nossas ações. Observem só os exemplos que Kardec coloca e vejam se não faz sentido. Quantos caem por falta de perseverança, por agir equivocadamente, por não conseguir frear os impulsos, os desejos? Quantos casamentos se acabam porque são fruto de um cálculo de interesses, onde o coração sequer foi consultado? Quantas brigas, quantas disputas judiciais poderiam ser evitadas com um pouquinho só de calma, moderação, se a gente fosse um pouco menos melindroso? Quantas das nossas doenças têm causa nos nossos excessos? Então, Kardec aconselha, para cada sofrimento seu, interrogue a sua consciência. Volta no tempo, passo a passo. Como é que esse sofrimento surgiu? Foi crescendo? Se estabeleceu em você? Se você chegar no ponto onde poderia dizer, se eu houvesse agido diferente, ou então, se eu não houvesse feito isso, eu não estaria nessa situação, então a causa desse sofrimento específico que você está analisando está nesta vida. Só que esse raciocínio causa um problema, porque quando a gente se vê como responsável pelos nossos sofrimentos, a gente tende a gerar dentro da gente um sentimento de culpa. E a culpa é um sentimento que não ajuda em nada. O trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o qual a gente está conversando agora, tem por título Causas Atuais das Aflições. Prestem bastante atenção nesse título, nessa palavra. Causas. O objetivo aqui não é apontar culpado, não é censurar as suas más escolhas, mas o objetivo é descobrir a origem dos nossos sofrimentos, da mesma forma que um médico investiga as causas de uma doença. E essa é uma comparação muito adequada, comparar o nosso sofrimento espiritual a doenças corpóreas. Porque o que são as nossas aflições, se não doenças do nosso próprio espírito? Então, para curar qualquer doença, geralmente se parte de um passo em comum. O profissional de saúde identifica a causa da sua doença e elimina a causa. Sem esse passo, a gente não consegue pensar numa cura definitiva. Talvez você consiga um alívio dos sintomas, um alívio temporário do seu sofrimento, porque as causas vão continuar agindo. E daí essa doença poderá se manifestar de uma outra forma. Tem um outro problema também. A gente tentar curar as nossas aflições, sem que a gente conheça as causas. A gente pode acabar gastando muito tempo, muito recursos em terapias que simplesmente não funcionam. Então, identifiquemos as causas dos sofrimentos que a gente tem, para, na medida do possível, a gente ir eliminando-as. Só com isso, o sofrimento já começa a abrandar. Só que há situações em que, mesmo que a gente analise com bastante atenção os nossos sofrimentos, a gente não vai encontrar uma causa.
Em nenhum momento das nossas vidas a gente agiu de uma forma tão imprudentemente para estar na situação onde a gente está agora. Por exemplo, não faz sentido a gente se culpar pela perda de entes queridos. É arrogância. Imaginar que a gente tem um controle sobre a vida ou a morte de qualquer pessoa. Vejam só. A hora da morte sempre é determinada antes mesmo do próprio nascimento. Você está lá no planejamento da sua reencarnação com o seu mentor, você está lá conversando, olha, você vai nascer em tal época, você vai ser filho dessas duas pessoas, você vai se interessar por essa ocupação, você vai se casar com essa pessoa e lá por volta dessa época você vai desencarnar, vítima desse problema. Então, é presunção nossa achar que a gente pode alterar esse ponto tão detalhadamente planejado na vida das outras pessoas. Muito difícil isso acontecer. Outras aflições que se enquadram nesse grupo das causas anteriores à vida atual são, por exemplo, as doenças de nascença. Quem é que pode se culpar, por exemplo, por ter gerado um filho com necessidades especiais? Antes de ser motivo de culpa, deveria ser motivo de reconhecimento. Porque Deus encontrou nesses pais alguém que pode confiar uma vida que precisa de tantos cuidados. E daí eu pergunto para vocês, aonde está a causa desses sofrimentos se não está nessa vida? Para mim, qualquer resposta que não leva em consideração as reencarnações seria uma negação da justiça absoluta de Deus. Me ocorreu, enquanto eu estava planejando essa palestra, nesse momento, uma história do Chico Xavier, que eu li há anos. Eu fui procurar essa história e eu não encontrei. Eu vou contar ela de memória, os personagens podem ser diferentes, o formato dela é diferente, mas a moral é a mesma. Tá? Então, conta-se que certa vez um conhecido procurou Chico Xavier e esse amigo dele estava inconsolável. Então procura Chico Xavier aflito, chorando. E agora, Chico? E agora? O que vai ser da minha vida, Chico? Me assaltaram, roubaram todos os meus valores, tudo que eu tenho de mais importante na vida. Desesperado mesmo. Só que Chico não se altera. Um sorriso no rosto, ele abraça o seu amigo e diz: calma, meu filho, é muito melhor a gente poder devolver essas coisas. Vejam só. Kardec classifica as nossas tribulações em dois tipos. Tem as provas e tem as expiações. Às vezes, esses dois tipos se confundem, e um sofrimento pode tanto ser uma prova quanto uma expiação ao mesmo tempo. A diferença básica é que uma expiação é consequência de um erro nosso em vida passada. As expiações podem ser impostas, no caso de espíritos muito rebeldes, ou ela pode ser voluntária. Né? A gente reconhece que a gente falhou, e a gente quer experimentar as consequências dos nossos atos. O grande objetivo das expiações é nos colocar no caminho do bem, no caminho da nossa evolução, no caminho de Deus. Porque vejam como é que é a nossa vida. A gente caminha pela nossa vida por caminhos tortuosos, né? A gente anda pelo materialismo puro, pelo egoísmo, pelo orgulho, satisfazendo apenas os nossos desejos. Então, em algum momento da vida, a gente passa por uma aflição imensa. A gente perde o chão. A gente para tudo e começa a pensar no sentido da vida. Por exemplo, o que são jantares caros, viagens, celulares novos para alguém que está em luto pela perda de um filho? Nada disso faz mais sentido para essa pessoa. Então, uma expiação nos chama a atenção para que deve haver algo a mais na vida do que desfrutar dos prazeres proporcionados pela matéria. A gente começa a pensar no sentido da vida. Já as provas têm uma diferença aqui. Elas são um desafio que o espírito pede para passar.
ou para saber se de fato ele conquistou uma virtude que julga possuir, ou com uma missão para promover algum benefício a uma comunidade onde ele vai reencarnar, por exemplo. Kardec diz que dá para a gente ter uma ideia de se a gente está passando por uma prova ou por uma expiação. Diz Kardec que geralmente espíritos que estão passando por uma prova, eles costumam suportar o sofrimento com resignação. Eles sofrem sem murmurar. Já as pessoas que estão passando por expiação, o mais comum é elas se queixarem o tempo todo do sofrimento, é elas se revoltarem contra Deus. Nem sempre isso acontece, mas é o mais comum. Só que Kardec também diz, não tem muito sentido e a gente saber se a gente está passando exatamente por uma prova ou por uma expiação. Já que o objetivo essencial das duas é o mesmo, é promover a nossa melhoria. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Há quanto tempo nós não levantamos os nossos olhos para o céu e a gente não contempla as estrelas? Mudar um pouquinho o assunto. Sabiam que se a gente começar a contar as estrelas em uma noite ideal, com o céu limpo, sem o brilho ofuscante da lua, das cidades, a gente ia conseguir contar mais ou menos umas 2.000 estrelas, que é o que a gente consegue ver com os olhos nus? Vocês sabiam que se estima que existam cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas só na Via Láctea, a nossa galáxia? Sabiam que na parte visível do universo há mais ou menos umas 100 bilhões de galáxias? Então, a gente multiplica 100 bilhões de galáxias por 100 bilhões de estrelas, que é a média de estrelas que cada galáxia contém. A gente chega numa estimativa do número de estrelas que existem no universo observável. Gente, dá um número incrivelmente grande, um número absurdo que a nossa razão não consegue abarcar. E planetas. Planetas fora do nosso sistema solar são difíceis de detectar. Até a última vez que eu pesquisei, o número de planetas encontrados girava por volta dos 4.300. Os astrônomos estimam que cada estrela contenha pelo menos um planeta. E, recentemente, publicaram que na nossa galáxia há a estimativa de que existam cerca de 6 bilhões de planetas parecidos com o nosso, com atmosfera e água líquida, com possibilidade de vida. Por que eu estou falando disso? É porque a doutrina espírita é clara. O nosso mundo não é o único habitado. Kardec classificou os diferentes mundos habitados de acordo com o nível intelectual e moral dos respectivos habitantes. Essa classificação resultou em 5 tipos de mundos. Primeiro tipo de mundos, há os mundos primitivos. Estes são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Aqui a gente tem que pensar no tempo dos nossos ancestrais, dos homens das cavernas, antes dos Homo sapiens. Depois desse tipo de mundos, tem os mundos de provas e expiações. E Kardec foi sucinto quando descreveu essa categoria de mundos pela primeira vez. Ele disse que é onde domina o mal. Terceiro tipo de mundos são os mundos de regeneração. Aqui, as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças e repousam das fadigas da luta. E o quarto tipo de mundos que existem são os mundos felizes, ou os mundos ditosos. A explicação de Kardec é que aqui é onde o bem sobrepuja o mal. E o quinto e último tipo de mundo são os mundos celestes ou divinos. São habitações de espíritos depurados. Aqui exclusivamente reina o bem. Então, deixa eu perguntar para vocês. Em qual dessas categorias de mundos, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes ou mundos divinos, qual dessas 5 categorias vocês acham que se encontra a Terra? Acertou quem pensou em mundos de provas e expiações.
Por isso que o sofrimento é inerente ao nosso mundo. É por isso que todos nós, em maior ou menor grau, a gente vai passar por flagelos durante a nossa vida. Então, eu peço licença para ler uma pequena descrição que Santo Agostinho nos dá dos mundos de provas e expiações. A gente encontra isto no Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho nos diz que todos os mundos que estão nesse estágio têm uma coisa em comum, que é, abre aspas, servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Fecha aspas. Espíritos rebeldes à lei de Deus. Estes somos nós. Sofrimento e felicidade são conceitos muito claros no Espiritismo. Só que é estranho como nós espíritas poderíamos responder à seguinte pergunta: o que é que falta para você ser completamente feliz? O que falta para você ser feliz? Responda mentalmente. Depois compara com o que diz a doutrina. Para começar, se a gente consultar o Livro dos Espíritos e a gente ler a pergunta 920, a gente já leva um balde de água fria, que os Espíritos respondem ali com todas as letras que não é possível a gente gozar de completa felicidade no nosso planeta. A essa pergunta que eu fiz sobre a felicidade, é possível obter muitas respostas. Há pessoas que responderiam que o que as faria feliz seria poder prover uma boa refeição para os seus filhos todos os dias. Para outras pessoas, isso seria banal, seria o dia a dia dela. Talvez respondessem: felicidade para mim, um cruzeiro ao redor do mundo. Para outras pessoas, talvez o que as faria feliz seria poder gozar de uma noite tranquila de sono. Só que se a gente analisar essa questão do que é necessário para a gente ser feliz, os Espíritos resumiram muito bem isso na questão 922 do Livro dos Espíritos. O que é essencial para a gente gozar de relativa felicidade no nosso mundo? Abre aspas. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Fecha aspas. Isto é o que os Espíritos nos dizem que é essencial para a gente gozar de relativa felicidade nesse mundo. Posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Só que a gente vai agora pensar a felicidade e o sofrimento de uma perspectiva um pouquinho diferente do ter. Vamos ver o que é a felicidade de acordo com o Espiritismo. Então, consultando o livro O Céu e o Inferno, que é uma das 5 obras básicas do Espiritismo, consultando lá o trecho do Código Penal da Vida Futura, a gente descobre que felicidade e sofrimento estão ligados ao grau de purificação da alma. Cada imperfeição que a gente carrega é causa de um sofrimento. Ao mesmo tempo que cada virtude é causa de uma felicidade. Então, a felicidade absoluta está relacionada à perfeição do espírito. E é por isso que não há felicidade absoluta no nosso mundo, porque este mundo é o lar de espíritos imperfeitos, rebeldes à lei de Deus. Como a gente é orgulhoso, a gente se casa com o parceiro apenas para manter o status social, deixa de lado a pessoa amada, é infeliz no relacionamento vazio, sem amor. Como a gente é orgulhoso, a gente escolhe um trabalho para o qual a gente não tem vocação. A gente vive infeliz,
mas consegue se prover de todo o supérfluo que a vida material pode nos dar. Vamos pensar um pouquinho nas palavras dos espíritos superiores da questão 926 do Livro dos Espíritos. Os espíritos dizem, abre aspas, há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse, o mais rico. Fecha aspas. Então, os espíritos nos aconselham a suportar com resignação os sofrimentos que a gente não pode evitar. Força para essa resignação a gente encontra na fé no futuro. Se a gente realmente acredita na realidade espiritual, a gente vai encontrar força para enfrentar os sofrimentos. Mas, e quanto ao sofrimento muito forte, aqueles que nos machucam de verdade, por exemplo, a gente perde um filho. Das dores que existem nesse mundo, talvez não haja dor pior que essa. Por maior que seja a nossa fé, a gente vai sofrer bastante. Então, há uma comparação na questão 936 do Livro dos Espíritos que talvez nos ajude a olhar para essa provação sob um ângulo um pouquinho diferente. Abre aspas. Dizem os Espíritos. Figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? A gente sofre muito nesses casos, porque a nossa fé é vacilante, ela não é um conceito firmemente solidificado no nosso íntimo, a realidade espiritual, a gente não está encarando dessa forma ainda. Porque o nascimento é um recomeçar. Só em casos muito raros há pessoas que guardam memórias das vidas anteriores, ou mesmo da vida no mundo espiritual. Então, o que acontece? A gente nasce nesse mundo, tudo à nossa volta é matéria. A nossa intuição, às vezes, não é o bastante para nos convencer de que há uma vida além da matéria. E nessa vida, mais cedo ou mais tarde, porque a gente vive num planeta de provas e expiações, não podemos esquecer disso, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos passar por alguma situação difícil, uma dor difícil, sofrimento intenso, quase insuportável. Frente a uma dor assim, muitas vezes a gente não suporta, a gente desiste da vida, passa a viver sem razão, a gente se revolta contra Deus, a gente chega mesmo a procurar a morte. Por isso que é tão importante a gente estudar esse tema das aflições. Vamos estudar agora, afinal de contas, quem é que nos destina esses sofrimentos tão atrozes pelos quais a gente passa durante a nossa vida? Quem é o responsável por isso? Vamos ler com atenção a questão 258 do Livro dos Espíritos. A pergunta: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E a resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Vejam, somos nós que escolhemos o gênero de provas pelos quais a gente vai passar durante a nossa vida. Nessa mesma questão, Kardec ainda propõe uma outra pergunta. Item A. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo?
E a resposta dos espíritos superiores não deixa margem a dúvidas. Eles reconhecem que nada ocorre sem a permissão de Deus. Mas somos nós que escolhemos as provas pelas quais a gente vai passar. E, gente, isso só não é verdade para espíritos muito inferiores, que certamente não é o caso da gente que está aqui agora assistindo a palestra na Casa Espírita. E você pode duvidar de que você escolheria uma provação tão angustiante assim para a sua vida. Mas é porque você não está levando em consideração o que você sabia antes de você nascer. Você tem uma memória muito mais apurada, você conhece as suas vidas anteriores. Você sabe o que você precisa para crescer. A gente só vê o lado ruim das provações enquanto está encarnado. Mas no plano espiritual, a gente consegue entrever a felicidade verdadeira que vai resultar da gente superar esses tormentos. E essas dores, poucas impressões nos causam quando a gente está no lado de lá. Então, os espíritos superiores comparam essa situação com algo que é muito comum aqui no nosso mundo. Certamente, a maior parte da gente conhece alguém que viajou para o exterior e se sacrificou lá, trabalhando arduamente por alguns anos, com o objetivo de acumular recursos e desfrutar de uma vida mais tranquila que quando voltasse, não é? Não é certo que quando essa pessoa está lá trabalhando, são raros os momentos de lazer e de repouso dela? E é o mesmo raciocínio que a gente emprega enquanto a gente é espírito antes de encarnar. A gente costuma escolher trabalhar bastante aqui no mundo material para desfrutar de mais felicidade e tranquilidade depois. Não se esqueçam, a existência verdadeira é a espiritual, não a corporal. Sendo Deus infinitamente justo, não há mal provocado por nós que nós não tenhamos que reparar. E para a gente saldar as nossas dívidas com a lei de causa e efeito, são necessárias 3 condições. Uma dessas condições é o arrependimento. O arrependimento é a tomada de consciência de que o ato que a gente praticou foi um erro e que esse erro causou um sofrimento para alguém. Então a gente se compromete a não errar mais dessa forma. Isto é o arrependimento. Só que apenas o arrependimento não é o suficiente. Para a gente conseguir se livrar dessa mancha na nossa alma, é necessário ainda o segundo passo, que é a expiação. Durante a expiação, geralmente a gente escolhe nascer em uma posição onde a gente sofrerá males muito semelhantes ao que a gente causou. É quando a gente experimenta o outro lado. A gente teve uma vida onde a gente sabe o que sente o ofensor, aquele que tem o poder no momento, né? Agora a gente escolhe aprender o que é que sente o ofendido, o humilhado. Se a gente conseguir suportar com resignação a expiação, a gente avança bastante, a gente dá um grande passo na nossa evolução. Só que essa mancha da falta que a gente cometeu anteriormente ainda vai estar lá no nosso espírito. É necessário ainda uma última condição para que a gente fique irremediavelmente quite com essa falta que a gente cometeu, que é a reparação. De acordo com o livro O Céu e o Inferno, a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Às vezes não é possível a gente praticar reparação para a pessoa que a gente prejudicou em vida anterior. Pode ser que essa pessoa não precise no momento, não queira, ou que não possa receber os préstimos. Só que não necessariamente a reparação tem que ser dirigida a quem a gente prejudicou. A reparação engloba também toda a caridade que a gente pratica.
E tem uma grande vantagem na reparação. Ela tem o poder de diminuir muito a intensidade das expiações pelas quais a gente vai ter que passar. Eu contei isso na palestra que eu dei anteriormente aqui nessa casa, do seu Saturnino. O seu Saturnino nasceu com uma programação muito difícil. Ele planejou ter uma vida humilde, onde ele fosse perder o braço mais importante dele num acidente de trabalho. Isso porque numa vida anterior, ele havia castigado um escravo dele, destruindo o braço do escravo num engenho rústico. Só que desde a juventude, o seu Saturnino se manteve no caminho do bem, sempre praticou caridade. Apesar dos poucos recursos, apesar do pouco tempo. Foi tanto assim que o seu Saturnino se tornou uma referência de bondade na comunidade onde ele vivia. Daí, quando chegou a época que estava planejado o acidente dele, ele havia acumulado tanto crédito pela bondade que ele praticou, que em vez do seu Saturnino perder o braço inteiro, no acidente de trabalho ele acabou perdendo apenas um dedo. Porque é como está em Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Para enfrentarmos os sofrimentos pelos quais passaremos a nossa vida, a doutrina espírita nos prescreve duas coisas: o autoconhecimento e a prática da caridade. O autoconhecimento, a gente tem uma dica muito valiosa no Livro dos Espíritos. Santo Agostinho nos diz como a gente pode começar esse autoconhecimento. Ele diz assim, ó, durante a sua oração, você se recorda do seu dia, de tudo que você fez, e procura descobrir ali onde é que você agiu com egoísmo. Quando que você agiu pensando apenas no seu interesse próprio em detrimento do bem comum. Só tome consciência dos seus atos, do mal que existe em você, você já vai melhorando. É o autoconhecimento e a prática da caridade. Com isso, o sofrimento pelo qual você passa tende a diminuir bastante. Amigos, era essa a mensagem da noite. Eu agradeço muito o convite da casa. Muito obrigado pela atenção e muito boa noite. Obrigado mesmo, tá? Manuel, a gente agradece, né? A gente que fica agradecido pela tua disponibilidade, né? Nos fazer esse presente, dessas palavras. E agora eu passo já, antes de passar a palavra à nossa irmã Elisângela, a gente quer convidar novamente para a próxima terça-feira, no mesmo horário, às 7h30, mais uma palestra, 19h30, né? Às 7h30 da manhã. 19h30 para a próxima palestra, na terça-feira que vem. Todos que estão presentes estão convidados. Se quiserem convidar mais alguém, né, é só passar o link e se fazer presente. Então, desde já, Emanuel, muito obrigado novamente, né, pela disponibilidade e pelas palavras. Passo a palavra agora para a nossa irmã Elisângela. Fique à vontade. Então, meus queridos irmãos, envolvidos nesse sentimento de amorosidade com o Pai Celestial, vamos tirar do nosso coração todo sentimento negativo e sentimentos ruins, sentimentos tristes, de angústia, aqueles sentimentos que nos afligem. Vamos deixar com que o amor de Jesus invada o nosso coração, que a luz da esperança nos encha a alma, nos traga a esperança em dias melhores. Vamos pedir a Deus, nosso Pai,
que em sua infinita bondade derrame sobre cada um de nós as suas bênçãos, as suas energias benéficas, benfazejas, as energias de cura. Vamos pedir que a espiritualidade amiga nos traga também essas energias para que nos ilumine os caminhos e que possamos, através do Evangelho de Jesus, aprendermos que só o perdão e o amor são capazes de transformar todo o nosso sofrimento em alegrias. Que possamos receber desses espíritos de luz toda a energia de que o nosso corpo físico e espiritual necessita. E que essas energias, essas bênçãos, sejam estendidas a todos os nossos familiares, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, aos nossos companheiros que não puderam estar conosco, mas que também recebam essas energias benéficas. Não nos esquecendo também de pedir que esses espíritos de luz auxiliem e amparem a todos os doentes que estão nos hospitais, as pessoas que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nos presídios, aos nossos irmãos que estão nas ruas. Que esses espíritos de luz estejam ali auxiliando e amparando, de acordo com o merecimento de cada um que necessita neste momento. Ainda envolvidos nesse sentimento de amor, pedimos ao Pai que a nossa fé e esperança seja alicerçada em seu divino poder. Que a paz do Senhor permaneça no nosso coração e de todos aqueles que nos cercam. Agradecemos a Jesus, a espiritualidade amiga, aos nossos mentores, a Deus nosso Pai, e pedindo sempre que renove as nossas forças e nos dê coragem para que possamos enfrentar as dificuldades que nos apresentam necessária, que é para o nosso crescimento moral e evolutivo. Sendo assim, nós encerramos a nossa palestra da noite de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos que nos ofendam. Mas não nos deixe cair em novas tentações e livre-nos, Senhor, de todos os males que nós mesmos cometemos. Que assim seja. Uma ótima semana a todos e que a paz esteja com todos nós. Que assim seja. E assim seja. Mais uma vez, obrigado, meus irmãos.